Olá a todos, de regresso então para continuar a resolver a frequência da componente B do tema das funções, isto inserido então na disciplina de Matemática Básica do curso 7 aqui do IPVC. A questão 4 incide então em funções logarítmicas e exponenciais, abordando então domínio, contradomínio, função inversa e ainda operações com funções. Temos então o seguinte: considera as funções f de x, que é uma função logarítmica que é dada pelo logaritmo neperiano, que é o ln, exatamente de x menos 2. E considera ainda a função g de x, que é exatamente igual a e elevado, quer dizer, a exponencial de base e, que é o número de Napier, e temos então e elevado a 6 sobre x mais 2 unidades. Questão 4.1 termina então o domínio e o contradomínio de ambas as funções, e depois na questão 4.2 teremos então que resolver aqui algumas situações com operações de funções. Quer dizer, pensemos então na questão 4.1, onde trabalharemos o domínio e depois o contradomínio. Quer dizer, em primeiro lugar, importa referir algumas ideias importantes que terás de ter no cálculo de domínios de funções. E para calcular o domínio de funções, deverás ter em atenção três casos. O primeiro caso que eu vou enunciar, obviamente isto não tem uma ordem, quer dizer, o primeiro caso é se tiveres frações, ou seja, se tiveres uma expressão com denominadores do tipo a sobre u, se tiveres assim uma função onde no teu denominador, que eu estou a designar aqui como u, este u é uma expressão que contém a variável, contém x. Neste caso, o domínio da função terás que garantir que todo o teu denominador, toda essa expressão que contém x, terá que ser sempre diferente de zero. Quer dizer, eu vou colocar aqui um caso para trabalhar esta ideia. Por exemplo, tens uma função f de x, onde essa função f de x é exatamente igual, vamos imaginar, a x² menos 2 sobre x menos 4. Quer dizer, eu queria calcular o domínio de f. Representamos d grande de f. Quer dizer, e tu deves olhar para a função e ver, ok, eu tenho aqui um denominador, que é este caso, onde esse denominador é uma expressão que contém x. Então a condição de domínio que eu vou colocar aqui é a seguinte, quer dizer, vou me referir domínio de f, e então abrimos assim a chaveta. Dizemos serão um conjunto dos valores de x pertencentes a R, ao conjunto dos números reais, tal que, e colocamos a restrição que teremos neste caso de domínios com denominadores. Ou seja, não é o x que tem que ser zero, que não pode ser zero, é todo o denominador. Então vamos inserir aqui todo o denominador, ou seja, x menos 4 terá então que ser diferente de zero. Nós não podemos dividir por zero. Agora é uma questão de fazeres aqui, explicitar aqui o valor de x, né, para o qual tens que o denominador é 0, e então mandavas o menos 4 para o outro lado, ficaria positivo, então aqui o x tem que ser diferente de 4. Repara que se o x for 4, terias 4 menos 4, o que dava 0, e não podes dividir por 0. Sendo assim, o teu domínio, neste caso, seria o conjunto dos números reais, exceto este valor de x para o qual tu tens o denominador anulado. Então colocaríamos exceto exatamente 4, e teríamos então aqui este domínio da função f. Quer dizer, esta será a ideia para os casos onde tens domínios, onde tens funções cujo denominador é uma expressão de x, ele não pode ser zero. Quer dizer, isto é então o primeiro caso. Eu vou apenas apagar esta situação, estava aqui apenas a dar um exemplo para este caso. Vou agora colocar aqui outro caso que deverás tomar em atenção. Será agora um segundo caso, que é o caso de teres logaritmos. Quer dizer, vou designar aqui um argumento, uma expressão que está dentro do logaritmo como a. E nesse caso, quando tens uma função que tens logaritmos, a condição de domínio que tens de colocar aqui será dizer que o argumento do logaritmo, que é o que está aqui dentro dos parênteses, tem que ser sempre positivo, tem de ser sempre maior do que zero. Todo o argumento, tudo o que está dentro do logaritmo, terá que ser sempre maior do que zero. Vou-te colocar aqui um exemplo. Vamos imaginar, temos uma função f de x, e essa função é dada pela seguinte expressão. Teremos então o logaritmo, por exemplo, na base 5, e teremos aqui 3x menos 6. E eu quero então calcular o domínio de f. Quero calcular o domínio de f.
Então voltas a escrever a estrutura, quer dizer, o domínio de f será o conjunto, valores x pertencentes então aos números reais, tal que, e agora, visto que tens aqui um logaritmo, a condição de domínio que terás de colocar é dizer que o argumento do logaritmo, e repara que o argumento do logaritmo neste caso é 3x menos 6, terá de ser maior do que 0. Então é isso que vais escrever, é a condição que tens para os domínios dos logaritmos. Então escreves o argumento do logaritmo, que é o que está lá dentro, 3x menos 6, terá de ser então sempre positivo. E agora é uma questão de resolveres esta inequação em ordem a x. Quer dizer, passas o menos 6 para o segundo membro, isto ficaria então 3x maior do que 6, e agora se o 3 está a multiplicar, passas a dividir, o que dava x maior do que 6 a dividir por 3. Repara que 6 a dividir por 3 é exatamente igual a 2, então tens que x é maior do que 2. E agora o domínio é escrito normalmente num intervalo, e então pegas nesta condição e vais inseri-la na reta numérica. Então marcas assim aqui o 0, só para teres uma ideia, né? A necessidade de marcar este 0, é só mesmo para nos enquadrarmos. X maior do que 2, vais aqui ao 2. Se é maior, vai tratar então todos os valores superiores a 2, então levantas e vais em direção a mais infinito. Agora traz aqui ter um cuidado, se é maior do que 2, não pode ser 2, então a gente coloca a bola aberta. Quer dizer, este seria então o teu intervalo de domínio desta função f. Ou seja, sendo assim, o teu domínio escrito em forma de intervalo seria o intervalo que vai de 2 até mais infinito. Mas aqui, a 2 aberto, né, porque não pertence, obviamente a infinito também teria que ser aberto. E terias então o domínio da tua função f, tocando agora neste caso onde tens logaritmos. Quando tens uma função que tem logaritmos, para calcular o domínio terás que dizer que o argumento do logaritmo, que é exatamente isto que se encontra aqui dentro do logaritmo, terá que ser sempre positivo. Esta é então a segunda condição que tu tens para calcular domínios de funções que contenham logaritmos. Bem, ainda existe um terceiro caso e último, último caso. Eu vou apenas apagar isto. Quer dizer, existe então um terceiro, só apagar mesmo isto aqui, ok? Existe então agora um terceiro e último caso, que é o caso de teres raízes, que é o ter raiz, quer dizer, aqui de índice par, quer dizer, a raiz quadrada, ou a quarta raiz, ou a sexta raiz, ou a oitava raiz, quer dizer, tem de ser uma raiz de índice par. Quer dizer, e aqui vou colocar um u, onde este u é uma expressão que contém x. Quando tiveres então radicais de índice par, a condição de domínio que tu terás de colocar é dizer que o radicando, que é o que se encontra dentro da raiz, terá de ser sempre maior ou igual do que zero. Se tiveres um radical de índice par, em R, okay, no conjunto dos números reais, para já não conheço outros, mas em R, estes radicais, o radicando tem que ser sempre maior ou igual do que zero. Não existe em R raiz, por exemplo, de menos 2, de números negativos. Não existe, é impossível. Em R elas existirão, mas depois eram conjuntos de números complexos. Mas não me vou estender, obviamente, para esse campo. Sendo assim, quer dizer, sempre que vis uma raiz, então terás que colocar esta condição de domínio. Vou colocar então aqui um exemplo deste caso. Teria então, por exemplo, uma função f de x, quer dizer, cuja função seria 2 mais a raiz de x menos 5, por exemplo. E eu queria então calcular o domínio de f. Quer dizer, e olhas para a função e vês, ok, tem uma raiz, tem um radical, e esta raiz, estando assim, a raiz quadrada. Repara que se fosse raiz cúbica não estás nesta condição. Esta condição é só para raízes de índice par. Raiz quadrada, a quarta raiz, a sexta raiz, a oitava, sempre tiveres índice par. Quer dizer, se é a raiz quadrada, então eu tenho que tomar atenção a esta terceira situação. O domínio, então, abre assim a chaveta, coloco x pertencente a R, quer dizer, esta é a estrutura que deverás colocar sempre, tal que, dois pontos, e agora vais colocar a condição de domínio que tens para radicais de índice par, que é o que está dentro da raiz, ou seja, o radicando, então escreves x menos 5, terá que ser sempre superior ou igual a 0.
E agora é uma questão de chegares aqui e resolveres esta desigualdade em ordem a x para determinares então um intervalo de domínio. Quer dizer, isto fica fácil porque, quer dizer, mandas o menos 5 para lá, fica positivo, fica x maior ou igual que 5. Pensas então na reta, quer dizer, tens aqui o 0, marcas o 5, sobes, maior ou igual, vais em direção aos números superiores ou iguais a 5, em direção a mais infinito, e então, agora, bola fechada, porque pode ser igual a 5, e então o teu intervalo seria então o intervalo de 5 até mais infinito, aqui em 5 fechado, e infinito é sempre aberto, e terias então aqui o teu domínio para esta função que contém um radical de índice par. Quer dizer, de uma forma assim simplificada, estes são as três condições que deverás saber neste tema. Quer dizer, existe mais uma, mas é com a tangente e vocês não entram neste tema por aí. Então, em funções daquelas que tens estudado, quer dizer, tens estas três condições que tens de tomar atenção para o cálculo de domínios de funções. Vou então apagar isto e vou começar agora, finalmente, a resolver então o exercício. Bom, isto é assim uma abordagem um pouco mais teórica, para também, quer dizer, estes exercícios eu estou a usá-los não para resolver, senão fazia isto em pouco tempo, mas quer dizer, são pretextos para eu estar a tocar aqui na matéria, né? E também, por isso é que o vídeo fica longo, peço desculpa por isso, mas quer dizer, eu tento sempre explicar tudo de forma detalhada e quer dizer, e uso também as questões como pretexto para também falar de algumas generalizações. Por exemplo, olhando para aqui, não tens nenhum caso de raiz. Se eu não tocasse neste caso do radical, quer dizer, temos logaritmos, temos ali um denominador, mas por exemplo não tens radicais. Se eu não tocasse aqui neste caso, se calhar aparecia-te provavelmente um outro exercício com uma função com raízes, e como não tinhas visto, percebes? Quer dizer, isto é uma forma também de eu arranjar um pretexto para te falar um pouco da teoria. Bem, dito isto, para não me alongar mais, vamos então começar a resolver este exercício. Vou então calcular o domínio e o contradomínio da função f. Vou começar então pela função f. Quer dizer, a função f de x, o que eu tenho é exatamente o logaritmo neperiano, que é o logaritmo de base é de x menos 2. E quero então, para este efeito, calcular o domínio. Vou em primeiro lugar calcular o domínio de f. Quer dizer, deves olhar para a função e pensar, quer dizer, nesta expressão eu tenho alguma destas três condições de domínio que tenho que ter atenção? Tenho um logaritmo. Então, qual é a condição que eu tenho que colocar aqui de domínio? Tenho que dizer que o que está dentro do logaritmo, que é o argumento, tem de ser sempre positivo. Então, tudo bem, quer dizer, vou abrir a chaveta, digo x pertence a r, tal que o que está dentro do logaritmo, o argumento é x menos 2, então vou espetar aqui x menos 2, tem de ser maior do que 0. Fecho a chaveta e agora trabalho esta desigualdade para perceber o intervalo, quer dizer, vou resolver isto em ordem a x. Este menos 2 está no primeiro membro, passa para o segundo e fica então positivo. Fica então x maior do que 2, o que se pensares assim na reta numérica, né? Tens aqui o 2, e se é maior do que 2, diriges então de 2 em direção ao infinito, né? Para tratar todos os valores superiores a 2. E aqui em 2 com bola aberta, quer dizer que o teu intervalo de domínio seria então o intervalo aberto que viaja de 2 até mais infinito. E relativamente ao domínio de f, a coisa estava calculada. Agora, quer dizer, isto vai dar um bocadinho de trabalho porque eu quero calcular o contradomínio de f. E agora, como é que eu vou calcular o contradomínio? Né? Isto é muito, eu tenho estas condições para domínio. E o contradomínio? Quer dizer, nós vimos naqueles exercícios iniciais, né, que o contradomínio era o conjunto de todas as imagens. Mas tendo o gráfico e a função lá desenhada, né, é fácil identificar o contradomínio. Como é que tu vais encontrar o contradomínio se tivesse a expressão? Né? Qual é que é a ideia para eu determinar o contradomínio analiticamente tendo uma expressão? Quer dizer, esta forma que eu estou a ver para determinar isto analiticamente é tocar-se na função inversa. Quer dizer, e o contradomínio desta função f será exatamente o domínio da função inversa de f. Agora, quer dizer, o que é isto da função inversa? E porquê é que o contradomínio desta função f será igual ao domínio da inversa? E depois como é que eu vou achar a inversa? Como é que eu vou achar a expressão para calcular o domínio? Quer dizer, vou abordar então esta situação. Então vou pensar na função f. E vou pensar o que é uma função. Uma função é uma aplicação entre dois conjuntos.
Quer dizer, eu tenho aqui esta função f e eu, quer dizer, para vocês perceberem isto, eu gosto de trabalhar o diagrama sagital. Acho que percebe-se muito bem a ideia de função inversa. Então tenho aqui uma função f, tenho aqui esta função f, que me vai fazer uma aplicação, quer dizer, de A para B, né? Daqui de um conjunto, do conjunto de partida, né? Para o conjunto de chegada. Então, quer dizer, eu vou ter aqui assim um x, nesta função f vai pegar assim numa variável x, quer dizer, e vai-me levar esta variável aqui para um conjunto de chegada, que será o contradomínio, que a gente designa de f de x. Repara que, quer dizer, neste momento, esta tua variável vai ser o domínio de f, certo? Quer dizer, e esta função f leva a variável, né? Faz uma aplicação e vai-te dar aqui o f de x, que será o quê? O contradomínio da função f. Agora, o que é que faz a função inversa? O que é isso de função inversa? A função inversa, que se designa como f, e aqui aparece menos 1, é a escrita da função inversa, né? Escreve-se assim. O que é que esta função inversa vai fazer? Ela vai pegar aqui assim no conjunto de chegada, vai pegar aqui vai pegar no f de x e vai arranjar uma forma, uma expressão que permita pegar no f de x e levar isto então para o conjunto de partida. Quer dizer que repara, a função original f leva, a função inversa, quer dizer, arranja uma forma de andar com isto para trás. Quer dizer, arranja uma forma de retomares aqui o ponto de partida. Pensando aqui na inversa, repara que este conjunto B, que seria o contradomínio de f, será o domínio da tua função inversa, porque será o conjunto de partida da função inversa, né? E repara que agora tu teria aqui, quer dizer, a função inversa vai pegar assim aqui num x, e vai levar para este conjunto que a gente designa f menos 1 de x, quer dizer, vão ser as imagens da inversa. Repara que este é o ponto de partida da inversa, será o domínio da tua inversa, e aqui o conjunto de chegada será o contradomínio da tua função inversa. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? É o seguinte, é que o contradomínio da tua função original há de ser exatamente igual ao domínio da função inversa. Ou seja, eu para apanhar o domínio de f, ou melhor, eu para apanhar aqui o contradomínio de f, eu vou dizer que este contradomínio é exatamente igual ao domínio da função inversa. E esta ideia é uma ideia muito importante para tu calculares o contradomínio de funções. Okay? Agora, quer dizer, nem todas as funções possuem função inversa. E aí temos de ter algum cuidado. Porque repara aqui nesta situação. Eu vou imaginar aqui isto. Quer dizer, tenho assim aqui uma função f, né? Pega assim no 1 e dá 2. Pega no 2, por exemplo, e dá 3. Pega no 4 e dá 5. Repara que esta função f é uma função injetiva, né? Para todos objetos diferentes, tu tens imagens diferentes. Então a função é injetiva. Repara, quer dizer, esta função f pega no 1, dá 2. Pega no 2, dá 3. Pega no 4, dá 5. A função inversa iria tomar o caminho ao contrário. Quer dizer, pegaria no 2 e dava 1. Pegaria no 3 e dava 2. Pegaria no 5 e dava 4. Como esta função f é injetiva, quer dizer, a inversa existiria, né? Não entraria aqui em conflito com o conceito de função. Cada objeto iria ter uma e uma só imagem. Agora, imagina que esta função f não era injetiva. Vamos imaginar que esta função f não era injetiva. E assim um exemplo que faria com que a função não fosse injetiva seria tu teres assim este caso. Quer dizer, aqui o 2, em vez de ter uma aplicação para 3, teria uma aplicação, por exemplo, para 2. O que é que ia acontecer aqui? Tens dois objetos diferentes que estão a partilhar a mesma imagem. O que quer dizer que esta função f é uma função, tudo bem, mas não injetiva. Não injetiva porque tens a mesma imagem a ser obtida por mais do que um objeto. Repara que esta função f, neste caso, não teria inversa. Porquê?
Se a inversa, quer dizer, retomava o caminho para trás, então quer dizer, do 2, o objeto 2 estaria a dar duas imagens, e isto não pode acontecer pelo conceito de função. Ou seja, uma função, daqui também chegamos a uma ideia importante, que é uma função, qualquer função, para ter inversa, tem de ser injetiva. Ok? Tem de ser injetiva. Se não é injetiva, não tem inversa. Exatamente por causa deste caso, quer dizer, o 2, o objeto 2 não pode dar duas imagens distintas. Não seria uma função. Ok? Pronto, dito isto, função inversa. Agora, o que é que eu preciso então? Quer dizer, eu já cheguei aqui à conclusão que se eu quiser o contradomínio desta função f, quer dizer, este contradomínio será exatamente igual ao domínio da função inversa. Então importa com certeza, porque eu tenho estas três condições de domínio. Se eu tenho estas três condições de domínio, importa com toda a certeza eu conseguir obter a expressão da função inversa. É crucial, neste caso, tu obteres a expressão da função inversa. Agora, como é que se obtém a expressão da função inversa? Eu vou pensar na função f, que é exatamente igual ao logaritmo, penso que é o logaritmo neperiano, ln, exato, ln de x menos 2. Eu vou colocar aqui, vou trabalhar o logaritmo, quer dizer, poderia escrever o logaritmo na base e, mas quer dizer, a gente designa por ln de x menos 2. Esta é então a minha função f de x. Agora, como é que eu vou obter a função inversa desta f? A estratégia para tu obteres é sempre a mesma. Quer dizer, tu vais pegar na função f de x e vais igualar a y. Sendo assim, eu substituo a função f de x exatamente pela sua expressão. Teria então ln de x menos 2 igual a y. Ou seja, a primeira coisa que tens a fazer é igualar a expressão da função f a uma nova variável, quer dizer, vai chamar y. Quer dizer, nós vamos igualar isto a y. E agora, para obter a expressão da função inversa, eu terei que resolver esta expressão, mas não em ordem a y, mas sim em ordem a x. E resolvendo esta expressão em ordem a x, ou seja, determinando aqui a expressão que me define este x, essa expressão será exatamente a expressão da função inversa. Repara que ln de x menos 2 seria o teu f de x. Vai ser igual a um y. Quer dizer, isto para andar para cá, quer dizer, a função vai inverter. Quer dizer, em vez de ser y em função de x, será x em função de y. Então, como é que eu agora vou resolver esta equação em ordem a x? Eu tenho ln de x menos 2 igual a y. Como é que eu vou nesta expressão resolver isto em ordem a x? Como é que eu tiro o x aqui de dentro, né? E para apanhá-lo mesmo sozinho? Eu quero ter algo deste género. X igual a uma expressão que há de conter y. Ou seja, tenho que isolar o x. Quer dizer, aqui estás numa ideia de equações exponenciais. Como é que resolvemos este tipo de equações do tipo, quer dizer, vou abrir assim aqui um quadro e vou generalizar. Tenho ln de A igual a B. Quer dizer, como é que eu determino este A? Quer dizer, o que eu costumo aplicar nestes casos é apelar então à função inversa. Quer dizer, e a função inversa do logaritmo é exatamente a função exponencial. Quer dizer, o logaritmo de x. A função inversa do logaritmo de x é a exponencial de base e, é elevantada a x. Então quer dizer, se eu tenho aqui o logaritmo neperiano de a, eu vou então elevar ambos os membros à função inversa do logaritmo neperiano, que é a exponencial. O que quer dizer que isto ficaria e elevado então a ln de a, exatamente igual a e elevado a b. E agora, repara que este caso que tens aqui, podemos aplicar uma propriedade que foi aprendida então nos logaritmos, que me diz o seguinte: se eu tiver uma exponencial, quer dizer, de base a, mas esta exponencial estiver elevada ao logaritmo, onde a base do logaritmo é exatamente a mesma base que esta exponencial, ou seja, na base a, e depois aqui um argumento vou chamar x, por exemplo, quer dizer, sempre que tens este caso, isto há de dar exatamente igual a x. É uma das propriedades dos logaritmos. Quer dizer, eu podia demonstrar esta propriedade aqui, mas quer dizer, acho que não há grande necessidade nesse sentido, porque, quer dizer, eu podia falar assim brevemente disto.
Repara, o que tu tens aqui, tens uma exponencial, né? Tens uma base A, quer dizer, tens uma exponencial, uma base e depois um determinado expoente, só que o teu expoente é um logaritmo na mesma base que tens a exponencial. O que quer dizer, como o logaritmo é a função inversa da exponencial, repara nisto, tens aqui uma composição entre funções inversas. Tens assim aqui uma função logarítmica, né? Que pega no x e vai-te dar assim o logaritmo de x. E depois o que é que esta exponencial vai fazer? É a função inversa do logaritmo, então quer dizer, vai pegar aqui no logaritmo e vai andar para trás, o que te vai dar assim a exponencial elevado ao logaritmo na base x. Quer dizer, o que tens aqui é uma composição entre funções inversas, quer dizer, esta função logarítmica leva, depois a exponencial, que é a inversa, traz de volta. O que quer dizer que se começas em x, vais e depois voltas, retomas o x. Daí, quer dizer, esta propriedade ser verdadeira. A levantado ao logaritmo de x na base A, quer dizer, retoma sempre o valor de x. O que quer dizer que, retomando aqui este tipo de equações, eu se tiver aqui E levantado ao ln de A, como este ln é o logaritmo na base E, então isto vai dar A, isto vai dar simplesmente A, e então isto fica A elevado a E levantado a B. E quer dizer, e com isto conseguiste explicitar o valor de A. Retomando então aqui a nossa expressão que teríamos que isolar ali o x, teríamos que determinar o valor de x, então eu vou apelar a esta ideia, quer dizer, se eu tenho aqui um logaritmo neperiano e eu vou elevar ambos os membros a uma potência de base E, ficaria então aqui E levantado a ln de x menos 2, exatamente igual a E levantado a y, quer dizer, elevas à exponencial os dois membros. Agora repara, E levantado a ln, estás neste caso, quer dizer, isto vai retomar exatamente x menos 2, sempre que fazes isso, quer dizer, tens um logaritmo, pegas no exponencial e levas ao logaritmo, desde que o logaritmo tenha a mesma base da exponencial, e está a retomar sempre a tua origem, que neste caso é x menos 2. Então isto fica x menos 2 igual a E levantado a y. E agora, quer dizer, isto resolver em ordem a x fica muito fácil, porque isolando o x, tens que x será igual a E levantado a y, o menos 2 está aqui, menos 2, ao passar para aquele lado virá então a somar, e então tinhas que x é igual a E levantado a y mais 2. E neste momento, quer dizer, igualaste a y, resolveste em ordem a x, então conseguiste obter com isto a expressão da função inversa de f, o que quer dizer que a expressão desta função inversa, agora quer dizer, mudamos aqui a variável, porque a expressão está definida em função de x, será exatamente dada por esta expressão, onde em vez de y terás x. Ficará então E elevado a x mais 2. Então tens aqui a expressão da função inversa. Como eu tinha dito ali em cima que o contradomínio da função f é exatamente igual ao domínio da função inversa, e visto que tem aqui a expressão da função inversa, então para este efeito, quer dizer, isto há de ser igual, não é? Quer dizer, o contradomínio será igual ao domínio da inversa, e o domínio da inversa, quer dizer, olhas para esta expressão e não tens nenhuma daquelas condições, quer dizer, não tens radicais de índice par, não tens denominadores, não tens logaritmos, então este domínio é R, que há de ser igual ao contradomínio da função f, também há de ser R. O que quer dizer que o contradomínio da função f está então determinado. Agora, vamos consolidar isto com a segunda função. Esta ideia. Bom, isto é mesmo para te explicar o que é a inversa, como é que obtens a inversa. Agora vou pegar na segunda expressão. E na segunda expressão tenho g de x igual a E levantado a 6 sobre x mais 2. Vou então escrever isso. Quer dizer, tenho aqui uma segunda função, que é g de x, que é exatamente igual a E levantado a 6 sobre x mais, então, 2 unidades. Esta é a minha função g de x.
da qual eu pretendo calcular e vou calcular agora o domínio dessa função g e depois em seguida vou calcular o contradomínio também da função g. Relativamente ao domínio, eu vou tentar acelerar agora isto um pouco, quer dizer, não vou ser tão detalhado como fui na primeira, estava a explicar mesmo tudo, porque aqui vou estar mais numa de aplicação das ideias que referi em cima. Quer dizer, domínio de g. Tens que olhar para a expressão e ir ao encontro daquelas três situações. Quer dizer, e pensas, tens raízes, tens radicais de índice par? Não. Tens logaritmos? Não. Tens frações onde o denominador contém x? Tenho aqui. Ok? Então tens de colocar essa condição. O domínio da função g será dado então pelos conjuntos de valores x pertencentes a R, tal que, qual é a condição que tens de colocar? Tens um denominador que contém x, neste caso vais colocar toda a expressão que tivesse aqui em denominador, neste caso é só x, e então esse x terá que ser diferente de zero, porque não podes dividir por zero. Quer dizer, se o x tem que ser diferente de zero, tudo bem. É o único valor de x para o qual a função não irá existir. Sendo assim, o teu domínio será R, exceto este valor que te anula o denominador, que será zero. Quer dizer, então o domínio de g está feito. Passemos então ao contradomínio. Quer dizer, e a ideia do contradomínio, vamos bater outra vez da mesma ideia. Quer dizer, o contradomínio de g será igual ao domínio da função inversa de g. É sempre bater nesta ideia para achares o contradomínio. Como a função g é uma exponencial, quer dizer, é injetiva, a exponencial e o logaritmo são funções injetivas, quer dizer, tem inversa. Então, se tem inversa, podes aplicar sempre esta ideia. Como é que obtemos a inversa? Pegamos na função g de x, igualamos a um y. E então substituímos g de x pela expressão. Terias então E levantado a 6 sobre x mais 2, que será igual a um y. E agora, depois de igualares a y, vais resolver esta expressão em função em ordem a x. Então vamos tentar isolar o x. Em primeiro lugar, vamos isolar aqui a exponencial. Quer dizer, o 2, mais 2, quer dizer, um termo que está completamente afastado desta exponencial. Então é o primeiro a passar para o outro membro. Quer dizer, se aqui tens mais 2, ao passar para o outro lado ficará então menos 2. Terás então E levantado a 6 sobre x igual a y menos 2. Agora, como é que eu tiro o x aqui da exponencial? É bater na mesma ideia. Quer dizer, para tu isolares aqui este x quando tens uma exponencial ou quando tens um logaritmo, vais aplicar a ambos os membros a função inversa. Quer dizer, e é aquela ideia, se tiveres E levantado a x, se tiveres uma exponencial de base E, a expressão inversa será dada pelo logaritmo nesta base, né? Pelo logaritmo de x na base E, e o logaritmo na base E chamamos de ln. O que quer dizer então que eu vou aplicar o logaritmo a ambos os membros da equação. O que ficaria então aqui no primeiro membro, ln de E elevado então a 6 sobre x, igual, exatamente, vou aplicar também ao segundo, ln de y menos 2. Agora repara que no primeiro membro voltas a ter a composição entre funções inversas. Quer dizer, tens o logaritmo neperiano da exponencial de base E. Então isto vai-te retomar sempre o ponto de partida. Quer dizer, eu neste caso também podia apelar a uma propriedade dos logaritmos, a propriedade da potência, que me diz que se eu tiver o logaritmo aqui de um argumento A, e se este argumento A tiver um expoente que eu vou chamar n, quer dizer, tens uma propriedade onde este expoente pode passar cá para trás do logaritmo como um fator a multiplicar. Isso seria exatamente igual a n vezes o logaritmo de A. O que quer dizer que este 6 a dividir por x, aplicando também para tocar aqui em algumas propriedades dos logaritmos serão necessárias para a questão seguinte. Quer dizer, podes passar então este expoente do E cá para trás a multiplicar, o que ficaria 6 sobre x vezes ln de E. Exatamente igual a ln de y menos 2. E agora repara, aqui tens ainda outra propriedade dos logaritmos, também estou a tocar aqui nas propriedades dos logaritmos, que me diz que se tiver o logaritmo de um argumento A, quer dizer, se a base do logaritmo for exatamente igual ao argumento, isto é sempre igual a 1, é sempre igual a 1. O que quer dizer, tens aqui o logaritmo neperiano, que é o logaritmo na base E, de E. Então quer dizer, isto é igual a 1, estás nesta propriedade.
Por exemplo, se tiveres o logaritmo de 5 na base 5, isto é igual a 1. Se tiveres o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Se tiveres o logaritmo de 30 na base 30 é 1. Se tiveres o logaritmo de e na base e, quer dizer, isto é 1. Pronto, isto aqui aplicando então as propriedades dos logaritmos. Claro que podias aqui referir aquela ideia, quando tens uma composição entre funções inversas, que é o logaritmo e a exponencial, isto retoma sempre ponto de partida. Quer dizer, ficavas sempre com a variável. Então, se isto dá 1, ficas então com 6 a dividir por x, exatamente igual a ln de y menos 2. Quer dizer, agora tens de resolver isto em ordem a x, mas já saiu do exponencial. Agora, o que podes fazer aqui é o seguinte, quer dizer, é reduzir todos os termos ao mesmo denominador, ou quer dizer, mais prático do que isso. Quer dizer, o x que aqui se encontra neste membro a dividir, passa para outro membro e vai a multiplicar, né? Então terias aqui, isto é equivalente, quer dizer, podias, porque é que isto é verdade? Quer dizer, podias multiplicar este membro por x e podias multiplicar o segundo membro por x. Repara que este x cancelava com este e tu obtinhas esta equivalência. Ficas então com 6, né? Se a x cancela, fica com 6. Fica x vezes o logaritmo, quer dizer, ficava x vezes então o logaritmo de y menos 2. Quer dizer, o x está quase isolado, né? Está quase isolado. Então, como é que eu agora isolo mesmo este x? Quer dizer, vou dividir ambos os membros pelo logaritmo, de forma a cancelar este, né? Podes pensar, o logaritmo está a multiplicar, passa a dividir, né? Assim, de uma forma mais prática. Repara que aqui cancelava com este e tens então finalmente, e está de ser equivalente, conseguiste isolar o x. X será igual a 6 a dividir então pelo logaritmo neperiano de y menos 2. Quer dizer, e finalmente encontraste então a expressão da função inversa de g. Depois de explicitares então o x, sabes então que a função inversa de g é dada então por esta expressão, que vais ter 6 a dividir, e agora aqui na expressão mesmo de g, em vez de y, há de se escrever x, fica então ln de x menos 2. O que quer dizer que tu com isto tens agora a função inversa da função g. E o que é que nós queríamos determinar com isto? Nós tínhamos dito que o contradomínio, quer dizer, estamos à procura do contradomínio da função g, será exatamente igual ao domínio da função inversa. Então eu vou pegar nesta função inversa e vou calcular o domínio, tendo em nota aquelas 3 condições que apresentei no início do vídeo. O que quer dizer que o domínio desta função inversa será igual ao conjunto de valores x pertencentes então a R, tal que, e vou pensar o que é que eu tenho aqui. E repara, tu aqui tens dois casos. Tens um logaritmo, né? Se tiveres o logaritmo de A, a condição de domínio, é dizer, o argumento tem de ser positivo. E depois tens também um denominador, e a condição para denominadores, né? Se tiveres um A sobre o U, a condição para denominadores é dizer que a expressão toda que está em denominador tem que ser diferente de zero. Quer dizer, neste caso tens aqui 2 condições de domínio. Então estes serão os valores de x pertencentes a R, tal que o que está dentro do logaritmo argumento, então, ou seja, x menos 2, terá de ser maior do que 0. E, interseção, todo o teu denominador contém x, ou seja, ln de x menos 2, terá de ser então diferente de 0. E então tens de resolver estas 2 condições para teres então o domínio da função inversa. Quer dizer, esta desigualdade é fácil, porque isto fica simplesmente x maior do que 2, o menos 2 ao passar para aquele lado fica positivo. E esta aqui traz para resolver uma equação com exponenciais. Então vou fazer aqui um cálculo auxiliar e vou resolver, quer dizer, vou perceber qual é o valor de x para o qual esta expressão toda dá 0. Então vou pegar em ln de x menos 2, vou igualar a 0, né, para perceber o x que me dá o valor 0 desta expressão. Repara
tens uma equação com exponenciais, com logaritmos, a ideia é sempre elevar ambos os membros à função inversa. Se tens o ln, a função inversa é a função exponencial, então levantas ambos os membros à exponencial de base e, fica levantado a ln de x menos 2, levantas ambos os membros, no segundo fica levantado a 0. Repara aqui, tens a tal composição entre funções inversas, a função exponencial de base e o logaritmo neperiano. Isto vai-te sempre retomar o argumento. Então escreves x menos 2 igual a e levantado a 0 e, quer dizer, pelas regras das potências, qualquer coisa levantada a 0 é sempre 1. E então isto fica igual a 1, o que é equivalente a dizeres, menos 2 passa para aquele lado, fica positivo, o que dá x igual a 3. O que quer dizer, sendo assim, nesta condição, o x nunca vai poder ser 3, terá que ser diferente de 3. O que quer dizer que o domínio desta função inversa, quer dizer, pensando agora, x maior do que 2, teria então aqui a condição, repara que aqui é 0, pensando no intervalo, teria assim aqui o 2, maior do que 2, vai de 2 para mais infinito com a bola aberta. Mas, cuidado, é que neste intervalo o 3 aparece aqui. E repara, o 3 não poderá ser 3, porque se tivesse 3, quer dizer, este logaritmo aqui vai ser 0, e se vai ser 0, quer dizer, vai-te anular aqui este denominador, que não pode acontecer. Okay? Então tu aqui este 3, terás de ter aqui no 3, tens um buraco. Então como é que eu me vou referir a este domínio da função inversa? Quer dizer, isto será então um intervalo que vai de 2 aberto, porque não pode ser 2, até mais infinito, exceto então o valor de x igual a 3. Okay? E tens então o domínio da função inversa de g. Como o domínio da inversa é exatamente igual ao contradomínio da função original, né? Nós temos então que o contradomínio de g será exatamente o intervalo que vai de 2 até mais infinito, exceto então para x igual a 3. E teríamos, para y nesse caso, seria um contradomínio. E então teríamos então aqui calculado o contradomínio da função g. Bem, fica então aqui a sugestão para esta questão 4.1. Alonguei-me um bocadinho no vídeo, mas é aquilo que eu te digo. Quer dizer, eu estou a usar as questões, não estou a fazer isto para resolver isto em 5 minutos. Eu estou a usar as questões como um pretexto para tocar em muitos pontos, ok? E tento sempre explicar tudo de forma detalhada. Bem, vou fazer então aqui uma pausa e voltarei então para resolver a questão 4.2. Então, até já. Bem, vou agora neste vídeo resolver então a questão 4.2, que prende-se então com o cálculo aqui de operações com funções. Vou começar então pela primeira, 4.2.1, e nesta questão 4.2.1 o que tens é o seguinte, quer dizer, tens f vezes g, e isto no ponto da abscissa 3, ou para x igual a 3, como quiseres pensar. Como é que resolves este tipo de casos? Quer dizer, tens aqui uma função que é dada pelo produto destas duas. E repara, a função produto é o produto das funções. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? F vezes g no ponto 3 é exatamente igual a teres f de 3 vezes g de 3. Eu dizer que a função produto é o produto entre as duas funções. O que quer dizer, para tu calculares isto, vais então calcular o f3, até te aconselho a fazeres isto individualmente, quer dizer, assim aqui num cálculo auxiliar, calculas individualmente o f3, para não teres assim uma expressão muito longa. Calcular o f3 é ir à função f e simplesmente substituir o x por 3. Ficavas então com o logaritmo neperiano de 3, o x é 3, substituis o x por 3. Ficavas então com 3 menos 2. O que seria equivalente a dizer que o f3 seria simplesmente o logaritmo neperiano de 3 menos 2, que é 1. E agora repara, tens uma propriedade dos logaritmos, que te diz um logaritmo qualquer que seja a base de 1, se o argumento for 1, quer dizer, o logaritmo vale sempre 0. Sempre 0. Então quer dizer que, com isto sabemos que o f3
que é igual a ln de 1 é exatamente igual a 0. Quer dizer, o f3 está então calculado. Agora, vamos também fazer em cálculo auxiliar o g3. Será a imagem da função g quando o x é 3. Então, para fazer o g3, vais pegar na expressão da função g, que é e levantado a 6 a dividir por x, só que no x vais substituir o x por 3. Ficas então com e levantado a 6 a dividir por 3 e depois então mais 2. O que isto é equivalente a dizeres que g3 é exatamente igual a e levantado. Repara que 6 a dividir por 3 é exatamente igual a 2. Ficas então com e quadrado mais 2. Retomando então aqui a nossa função produto, quer dizer, isto em cálculo auxiliar, terminas o f3, terminas o g3, agora voltas à ideia inicial e vais dizer que então f vezes g no ponto da abscissa 3 é exatamente igual ao valor da f3, que é 0, mais o valor de g3, que é exatamente e quadrado mais 2. A 0, como podes ver, quer dizer, não faz qualquer diferença. Então temos que f vezes g no ponto da abscissa 3 é exatamente igual a e ao quadrado mais 2 e tens então o cálculo feito. Agora, passaremos então ao segundo caso. Eu vou só colocar aqui a função f e a g, quer dizer, tens que f de x é igual a ln de x menos 2 e tens então que g de x é exatamente igual a e levantado a 6 sobre x mais 2. Repara que na segunda linha tu tens uma composição de funções, quer dizer, f, este símbolo quer dizer após, f após g. Então vou pegar aqui na questão 4.2, teremos então calcular f após g, que é diferente de g após f. Já vamos perceber o que é que isto é. F após g, e isto para o ponto de abscissa, será que é a mesma? Será que é a mesma 3? Exato, para o ponto de abscissa 3. No ponto de abscissa 3. Agora, vamos perceber o que é isto do após, o que é que isto significa. Quer dizer, tens aqui uma composição, entre funções. Qual é que é o significado desta composição? Isto é mesmo o que o nome diz, quer dizer, fazes a função f após fazeres a g. Quer dizer, primeiro vais aplicar a função g e depois vais aplicar a função f ao resultado de g. O que é que quer isto dizer? Vamos pensar no diagrama sagital. Tens assim aqui um diagrama. Eu vou colocar isto assim. Quer dizer, se é f após g, quer dizer que a função g acontece em primeiro lugar. Então a função g há de pegar assim aqui numa variável x e há de levar então para o contradomínio que será g de x. E agora o que é isto? Agora vais fazer a f depois de fazeres a g, ou seja, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma segunda situação, onde agora aparece a função f, que é f após g, a g aparece primeiro, cuidado. Quer dizer, o que é que vai fazer esta função f? Vai pegar aqui nas imagens da função g, vai assumir essas imagens como o seu ponto de partida da f, quer dizer, e vai levar assim um conjunto de chegada, que será então f, mas em função da sua variável, cuja variável será exatamente a função g. Isto é que é uma composição entre funções, quer dizer, aplicares a função f depois de, em primeiro lugar, fazeres uma aplicação da função g. Okay? Agora repara, tens aqui f após g no ponto da abscissa 3, quer dizer que vai acontecer o seguinte, esta função g vai agarrar aqui no x igual a 3 e vai-te dar aqui uma imagem que será g de 3. Esta função f vai pegar nesta imagem de g no ponto da abscissa 3 e vai assumir como ponto de partida e vai então dar o resultado que será f do valor de g de 3. O que quer dizer que esta função f após g terás que fazer o cálculo de f de g de 3. Ou seja, vamos determinar em cálculo auxiliar o valor de g de 3, substituindo na função g o x por 3, e depois vamos fazer o f, vamos pegar na função f e vamos substituir na função f o x exatamente por este resultado, ou seja, o valor de g de 3.
e então vou fazer aqui o cálculo exatamente do g de 3, sabendo então que a função g de x é dada por, penso que é levantado, exato, é levantado a 6 sobre x mais 2. Quer dizer, tem então a função é levantado a 6 sobre x mais então 2 unidades. O que quer dizer que o g de 3 é eis aqui a função g e substituís o x por 3, o que dava é levantado a 6 sobre 3 mais 2. O que seria equivalente a dizer então que g de 3 será igual, 6 sobre 3 dá 2, então isto fica e ao quadrado mais 2. Tens então com isto o g de 3. E agora repara no seguinte, tu querias o quê? Tu querias fazer a função composta, quer dizer, f após g no ponto da abscissa 3, o que isso seria igual a f do g de 3. E agora repara que o g de 3 está aqui calculado, o g de 3 vai ser e ao quadrado mais 2. Então isto será igual a f, mas quer dizer, o x do f será exatamente este resultado, ou seja, o x do f será e ao quadrado mais 2 unidades. E então, atendendo ao facto de a função f, a expressão da função f, ser exatamente o logaritmo neperiano de x menos 2, então eu vou calcular o f de e ao quadrado mais 2, quer dizer, o que é que tu vais fazer agora? Vais substituir aqui o x na função f exatamente por este valor de g de 3, ou seja, vais substituir o x por e ao quadrado mais 2. Sendo assim, retomando então esta ideia da função composta, isto fica exatamente igual ao logaritmo neperiano, abrimos parênteses, e em vez de x vais colocar o valor de g de 3, que seria e ao quadrado mais 2, isto é só a substituição do x, depois continuas com o restante que é menos 2. O que isto será exatamente igual, repara que este mais 2 com o menos 2 cancelam-se e ficas então com o logaritmo neperiano apenas de e ao quadrado. E agora isto não podes usar a calculadora, e ainda bem, porque vais tratar aqui propriedades dos logaritmos. E vou ter aqui em atenção duas propriedades dos logaritmos. A primeira já enunciei na primeira questão, que é o logaritmo da potência. Tu, se tiveres assim um logaritmo, se tiveres aqui um argumento a, e se este argumento a tiver um determinado expoente b, pela regra da potência, este b passa aqui para trás do logaritmo a multiplicar, ou seja, isto seria b vezes o logaritmo de a. E vou aplicar ainda uma segunda propriedade nesta expressão, que será o logaritmo de a na base a, quer dizer, se a base do logaritmo for igual ao argumento, isto dá sempre igual a 1. Então, aplicando estas duas ideias, obviamente, em primeiro vou trabalhar aqui a propriedade da potência, do logaritmo da potência. Este 2, como é um expoente aqui do argumento do logaritmo, passa cá para trás como um fator, ou seja, isto ficaria duas vezes o logaritmo neperiano de e. E repara que o logaritmo, o ln, é o logaritmo na base e, então agora estás aqui nesta situação. Quer dizer, repara que eu ter isto, tu teres ln de e, é a mesma coisa que eu ter o logaritmo de e, mas na base e, porque o logaritmo na base e a gente designa de ln, ou seja, este ln de e é exatamente igual a 1, o que quer dizer que isto dará simplesmente 2 vezes 1, ou seja, 2. O que quer dizer então, respondendo à questão, que f após g no ponto da abscissa 3 é simplesmente igual a 2 e a questão estaria então resolvida. Fica então aqui a sugestão para a resolução deste grupo 4. Faremos em seguida então as últimas duas questões do teste, ou seja, a 5 e a 6. Então, fica desde já um grande abraço. Alguma questão que não tenham percebido, algum ponto, algum pormenor, deixem então comentários no vídeo, no YouTube. Ok? Vá, então um abraço.